Olá, que bom que você chegou até aqui. Nesse vídeo nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a resolução da questão 3. A questão 3 diz assim: calcule o valor de x nos triângulos abaixo. E aparecem 3 itens: item A, B e item C. Esse é o nosso objetivo. Antes, porém, de resolver isso, eu já poderia dizer para vocês, olha para o ângulo aqui, 65 graus, identifica esse x é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente, você vai usar a relação tangente. Olha para cá, o x aqui é cateto oposto, aqui é hipotenusa, você vai utilizar o seno. Olha para cá, aqui está faltando o ângulo de 90 graus, esse x é a nossa hipotenusa, esse 15 corresponde ao cateto adjacente, você vai utilizar a relação cosseno. Mas antes propriamente de resolver essas questões, eu gostaria de dar um pouquinho de fundamentação teórica, tá? Então a gente vai atacar essas questões no próximo vídeo. Esse vídeo eu vou trabalhar especificamente pela fundamentação teórica. Então eu gostaria inicialmente de diferenciar o uso quando eu utilizo o teorema de Pitágoras e quando eu utilizo as razões trigonométricas. Observa que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras e as razões trigonométricas em triângulos retângulos. Então, num triângulo retângulo é importantíssimo que eu saiba identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Lembra? Olho para o ângulo de 90 graus, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Ok? Então, tanto o teorema de Pitágoras quanto as razões trigonométricas, nós vamos utilizar em triângulos retângulos. Quando que eu utilizo um e quando que eu utilizo o outro? Vamos ver o teorema de Pitágoras? Eu trouxe um enunciado aqui do teorema de Pitágoras, um pouquinho diferente do que a gente comumente diz, né? A gente diz assim, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aqui eu trouxe uma definição do teorema, um enunciado desse teorema um pouquinho diferente. Diz assim, ó, em todo triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Quando você estudou, ou quando você está estudando o teorema de Pitágoras, é muito comum você se deparar com essa figura. O que eu tenho aqui em amarelo? Ó, eu tenho um triângulo retângulo, cujos catetos são A e B, e a hipotenusa é C. E o que são essas figuras que são feitas do lado? Observa que são 3 quadrados. Então eu tenho um quadrado de lado C, portanto a área dele é C ao quadrado. Eu tenho um outro aqui quadrado de lado B, portanto a sua área é B ao quadrado. E eu tenho aqui também um quadrado de lado A, portanto a sua área é A ao quadrado. E esse enunciado está dizendo para a gente o seguinte, ó, que em todo triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, nesse caso C ao quadrado, é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então eu poderia pegar o teorema de Pitágoras e escrever da seguinte maneira aqui: C ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então guarda isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver alguns exemplos de utilização do teorema de Pitágoras? Por exemplo, esse aqui é um exemplo clássico de utilização do teorema de Pitágoras. Por quê? Eu conheço o valor de duas medidas, observe que eu estou num triângulo retângulo, e eu quero um valor de uma outra medida. Então eu tenho duas e quero uma outra medida. Aqui a aplicação do teorema de Pitágoras, a gente vai encontrar qual é essa medida x. X ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Perfeito? Fácil de aplicar. Então esse é o exemplo mais clássico, onde eu tenho duas medidas conhecidas num triângulo retângulo. Nesse caso aqui eu tenho os dois catetos conhecidos e eu quero determinar a hipotenusa.
Poderia ser, eu tenho a medida da hipotenusa e de um cateto e quero determinar o outro cateto. Mas observe que nesse exemplo aqui, duas medidas são conhecidas. Nesse outro exemplo aqui, observe que apenas uma medida é conhecida diretamente. Porém, existe uma relação entre essas outras duas. Ou seja, essa medida, ó, esse aqui cateto, o que é x menos 2? Ele está dizendo, olha, se você encontrar qual é a medida da hipotenusa, a medida do cateto, basta pegar essa medida, a medida da hipotenusa, e subtrair 2 unidades. Observe então que existe uma relação entre a hipotenusa e o cateto. E essa relação também é expressa pela mesma letra, tá vendo? Ó, x e x. Isso aqui eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e resolver. Então eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado. A resolução dessas questões aqui, se você tiver dificuldade, vai estar logo abaixo no link na descrição do vídeo, tá? Vai estar a resolução dessas questõezinhas aqui aplicando o teorema de Pitágoras. E o terceiro caso, ó, um caso em que nenhuma das medidas são conhecidas, porém todas têm uma relação. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, se você encontrar a medida da hipotenusa aqui, x, para achar o cateto, basta pegar essa hipotenusa e retirar 4 unidades, e para achar o outro cateto, basta pegar essa hipotenusa e retirar 2 unidades. Ok? Observe, duas medidas conhecidas, uma conhecida, porém uma relação entre os lados desconhecidos, ou as 3 desconhecidas, porém há uma relação entre esses lados desconhecidos. Nesses exemplos, nós utilizamos o teorema de Pitágoras. Observe que esse exemplo aqui, eu não consigo resolver aplicando o teorema de Pitágoras. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou poder escrever a seguinte relação. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Observe que não foi me dito qual é a relação entre a variável y e a variável x. Então eu não consigo dizer se uma é o dobro da outra, se y retirando 2 unidades eu vou ficar com x. Então eu não consigo sair daqui. Por que eu não consigo sair daqui? Porque eu tenho 2 letras e não tenho como que essas letras se relacionam. Esse aqui é um típico caso em que a gente vai usar as razões trigonométricas. Esse é o exemplo, então, de utilização das razões trigonométricas. Vamos definir as razões trigonométricas? É muito importante que você saiba definir as razões trigonométricas. Professor, o que são as razões trigonométricas? Seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. Essas são as elementares. Se eu tomar como referência o ângulo alfa aqui, observe que o x é o cateto oposto ao alfa, o y é o cateto que está do lado do ângulo, cateto adjacente, e z é a minha hipotenusa. Como é que eu defino seno, cosseno e tangente? Antes de definir, as abreviações que a gente vai usar. Seno, a gente vai usar essa abreviação. Cosseno, a gente vai usar essa abreviação. E tangente, a gente vai usar essa abreviação, TG. Embora em alguns lugares eles utilizam a abreviação TAN para tangente, tá? Então, o seno de um ângulo, seno de alfa, quem que vai ser? Vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Essa é a definição de seno. A definição de cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a definição de tangente? A definição de tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Como é que a gente memoriza essas relações? Eu vou memorizar por essa relação. So-ca-toa. So-ca-toa. E vou memorizar de que jeito? Esse S representa o seno vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. O que mais que eu preciso saber?
você precisa saber o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos, 30, 45 e 60. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Então eu preciso saber que o seno de 30 é meio, que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esses valores não serão dados, né? Tem musiquinhas, a gente cantou em sala de aula, tem a musiquinha da Xuxa, tem a musiquinha de Natal, para a gente memorizar essas relações. Mas o importante é que você saiba essas relações de cor, ok? Então vamos supor que eu perguntasse para você quanto que é o seno de 60. Você já tem que saber, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Se eu perguntasse quanto que é o cosseno de 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E se eu perguntasse para você quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ok? Isso é muito importante que você saiba esses 9 valores de cor. Então vamos resolver, ó, essa relação aqui, que foi o exemplo que eu coloquei lá e disse que não dava para resolver por Pitágoras. Como é que nós vamos resolver essa relação? Observe que eu poderia marcar aqui o meu 8 é o cateto oposto, a 30 graus. O meu x vai ser o cateto adjacente e o meu y vai ser a minha hipotenusa, ok? Então, usando as razões trigonométricas, nós conseguiríamos resolver e identificar quem é o valor de x e quem é o valor de y. Eu estou vendo aqui que esse vídeo está ficando muito extenso, eu faço isso num próximo vídeo. Até o próximo vídeo, bons estudos!